Namastê, sou o mestre Alec Hoffer, você está no canal Shintoísmo Cristão e nós seguimos com a nossa série Contradições da Bíblia. E hoje, atendendo a pedidos, Contradições do Novo Testamento. Esses dias uma pessoa perguntou para minha filha por que se eu estudei a Bíblia eu falo mal dela. Eu achei tão engraçada essa pergunta porque é como uma certa frase que minha esposa adora, que tem corrida aí pela internet. Quem leu Marx, os comunistas, marxistas, leram Marx. E os que são liberais e opositores do marxismo entenderam Marx. Então, eu não tive oportunidade, a pessoa não perguntou para mim, mas eu diria isso. Quem anda com a Bíblia como desodorante é cristão, é evangélico, é católico. Quem entende a Bíblia não é nenhuma dessas coisas. E foi justamente por estudar que eu falo mal da Bíblia. Eu não falo mal da Bíblia, eu falo a verdade sobre a Bíblia. E Nietzsche dizia que para mexer com o Novo Testamento deveria-se usar luvas. Eu estou sem luvas, mas espiritualmente eu estou com luvas. Ele é uma referência, uma ironia de Nietzsche para referir-se a toda a sujeira e bagunça que existe no Novo Testamento. Primeira coisa, nós temos que entender a artimanha dos embromólogos com relação à Bíblia e em especial ao Novo Testamento. Quando você ouvir dois teólogos conversando, igual eu vi esses dias na televisão, você vai ver que esses teólogos vão usar muitas palavras estranhas. Parecem línguas de extraterrestres, palavras gregas de preferência. Eles vão falar de apocatástase, eles vão falar sobre escatologia, soteriologia, semi-pelagianismo, milenismo, amilenarismo, hermenêutica, exegese, homilética, ou seja, o que esses caras estão falando, afinal de contas? E você vai perceber que eles pouco abrirão a própria Bíblia. Porque essa linguagem hermética, ela tem um objetivo. Fazer você pensar que como você não conhece os meandros da leitura bíblica, você é incapaz de julgá-la. Isso é uma estratégia de retrocesso com relação à Reforma Protestante, que ao traduzir a Bíblia para o alemão, colocou a Bíblia às mãos do povo e decretou o livre exame. Ou seja, a leitura sem um magistério. O evangélico diz que você é livre para examinar a Bíblia, que não existe magistério, mas existe. Parecido com o magistério da Igreja Católica, existe uma cúpula de eruditos evangélicos que se propõem ler a Bíblia para você. Quando você abrir a sua Bíblia em português, porque eu suponho que você não estudou grego na escola, né? Eu suponho que seu pai não fala grego, eu suponho que você não conhece a língua grega, como a grande maioria das pessoas não conhece, ou a língua hebraica. Quando você abrir a Bíblia e se deparar com contradições, com absurdos, com coisas sem sentido, se você se dirigir a um teólogo, ele vai embromar você. É por isso que ele é embromólogo. Ele vai dizer, não, mas é porque no original grego, é porque esta palavra no grego... Por que eles fazem isso? Para dizer assim, olha, não é que a Bíblia está errada, é que é você que é um jumento, que não tem conhecimento de nada, entendeu? Eu que conheço o grego, o latim, o hebraico, o aramaico, sei interpretar a Bíblia. Ué, mas então para que a gente precisa disso se não serve para ler? Por que vendem tanto a Bíblia, se eu sou incapaz de ler? Você percebe que a Bíblia está traduzida, mas ela permanece nas mãos de uma cúpula religiosa e ela permanece em latim, porque ela permanece cercada de mistérios. É preciso a chave teológica que abre a Bíblia. Isso é tudo embromação, enrolação, para enganar você católico, para enganar você evangélico e fazer você pensar que precisa muito tempo de estudo para você entender coisas que eu vou te mostrar aqui que até uma criança entende. Outro detalhe curioso é que você também já deve ter ouvido falar da inerrância bíblica. Inerrância e infalibilidade da Bíblia. Quer dizer que a Bíblia
é inerrante, ela não tem erros, e que ela é infalível em tudo quanto ela se pronuncia. Não vou nem parar para discorrer acerca do absurdo dessa frase. Primeiro, essa doutrina da inerrância ela é extremamente recente. Ela data do mesmo período do surgimento do fundamentalismo nos Estados Unidos, anos 50, 60 e 70. Segundo, que tem uma malandragem imensa nessa história da inerrância bíblica. Tem um cara aí, um bambambam do Mackenzie, da Igreja Presbiteriana, o Augusto Nicodemos Lopes, que é mais calvinista do que Calvino. Ele, se você ouvir esse cara falar, ele vai falar esse lance da inerrância. Aí você pega a Bíblia e ela tem um monte de bobagens. Aí o cara fala assim, não, a inerrância está nos originais. Cara, isso é o cúmulo da malandragem. Primeiro, é o que eu falei agora há pouco. Os tais originais estão em grego. Quem lê grego? Não, lá ele é inerrante, lá ele é infalível. Na tradução que ele fica falível. Já é para se suspeitar de Deus, porque Deus conseguiu conservar inerrante a palavra dele em grego. Traduziu, ele não é capaz. Ridículo. E segundo, não existem originais. Nós não temos, ninguém possui os autógrafos originais, que é assim que eles são chamados. O que nós temos são cópias de cópias. Quem consegue dizer então, sem nunca ter tido um documento original do Novo Testamento nas mãos, que o original é inerrante? Quem? Ninguém. Ninguém viu esse original. Ninguém conhece esse original. Absurdo. Outra coisa que os apologistas gostam muito de falar aos quatro ventos é que o Novo Testamento é o documento mais bem atestado da Antiguidade. Aí eles citam lá 5.000 cópias, mais de 5.000 cópias do Novo Testamento. Aí eles comparam com o Timeu, aí eles comparam com a Ilíada para dizer que, então, se o Novo Testamento não tem validade, você deve jogar fora os clássicos e tal. Essa é a conversa evangélica. Primeiro a lançar esse mito foi um cara chamado Norman Geisler, que, se você não conhece, ele escreveu um livro chamado Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, no qual ele tenta, ridiculamente, responder todas as dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. É um livro gigante e chato demais, mas que virou a verdadeira Bíblia dos apologistas, né, que defendem a inerrância bíblica. Vamos desfazer o mito, embora nos próximos episódios do Contradições do Novo Testamento eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Mas vamos desfazer os mitos. Até o momento, 2015, existem 5.800 manuscritos do Novo Testamento. Não sou eu que digo isso. Os próprios teólogos e especialistas em manuscritologia reconhecem entre 200.000 e 300.000 diferenças entre esses 5.000 manuscritos. Ao ponto de alguns teólogos dizerem que não existe um único manuscrito parecido com o outro. Destes 5.000 manuscritos, só 2,8 remontam à Idade Antiga. Idade Antiga, mestre Alec, explique. Idade Antiga até o século IV. Século IV, quando encontramos manuscritos inteiros do Novo Testamento. Porque recuando até o século II, e antes do século II nós não temos nada, recuando ao século II nós temos fragmentos, às vezes microscópicos. O fragmento mais antigo do Novo Testamento chama-se P52. Ele data do século II, é o mais antigo. É um fragmentozinho, microscópico, com João capítulo 18 e alguns versículos de um lado e João capítulo 18 e alguns versículos do outro. Confiabilidade pura. E os outros? Porque se 2,8 são manuscritos antigos e 8% desses manuscritos são inteiros, e o restante? E os mais de 90% datam todos da Idade Média. Ou seja, do século IX para trás. Então essa confiabilidade da Bíblia que os apologistas usam do Novo Testamento é uma falácia. É uma conversa fiada que não leva ninguém a nada. Outra coisa, eu estou te vacinando contra embromólogos, tá? Anota tudo que eu estou falando aí,
E embromólogo é assim, ele vai chegar rotando as palavras, porque a exegese, porque a homilética, porque os pais da igreja, e aí ele vai falar alguma palavra grega para te constranger. Mas ele não sabe nada. Faculdade de teologia é faculdade para emburrecer os outros. Entendeu? Para carimbar na testa, pastor, pastor, pastor. Então estou te vacinando, o embromólogo chegou, você joga umas 10 aí, ele sai correndo. Sai correndo mesmo. E se esconde lá debaixo da saia do pastor dele. Da saia do pastor, observe. Outra coisa que ele vai vir jogar para cima de você para te enrolar são os manuscritos do Mar Morto, das cavernas de Qumran. Os manuscritos do Mar Morto não têm absolutamente nada a ver com o Novo Testamento. Nenhum texto do Novo Testamento foi encontrado lá. O nome de Jesus não foi mencionado em lugar algum, em manuscrito algum. De novo, quais manuscritos? O que mais tem entre os manuscritos do Mar Morto são fragmentos. Eles vão falar de Isaías, que o livro de Isaías foi encontrado inteiro, porque encontramos cópias do Antigo Testamento que datam de 1000 anos antes. Mentira. Encontramos fragmentos que datam de 1000 anos antes das cópias até então que se possuía. O livro de Isaías está completo e mesmo assim ele data de 150 a.C. Não serve para justificar nem Novo, não há Novo Testamento lá, e nem o Antigo Testamento. E é muito interessante porque existem cartas da revolta de Bar Kokhba entre os manuscritos do Mar Morto, que aconteceu em 132, e os judeus acreditavam que esse cara era o Messias. E lá existem cartas, existem relatos, mas não se fala de Jesus. Fala dos essênios, que teoricamente eram contemporâneos a Jesus, mas não de Jesus. De João Batista, mas não de Jesus. E aí nós chegamos ao ponto da historicidade de Jesus. Se Jesus é um personagem histórico. E chegamos à conclusão que não importa. O que nós temos histórico no Novo Testamento são as epístolas de Paulo. Paulo escreve para comunidades mais ou menos históricas, né, mais ou menos reconhecíveis, citando e tratando de momentos mais ou menos reconhecíveis historicamente. E mesmo assim as epístolas de Paulo também não têm uma unidade confiável. E como Paulo fala de Jesus? Ele fala de Jesus em termos mitológicos. Ele fala de Jesus como espírito, não como pessoa. Então, o que a igreja busca, o que a teologia procura, o que as igrejas e religiões fizeram com Jerusalém, Jerusalém foi ocupada pelos judeus em 1967, final da Guerra dos 6 Dias. E desde então começou-se a gravar os lugares onde teoricamente teriam acontecido as histórias bíblicas. Se você pegar uma boa enciclopédia bíblica, você vai ver Nazaré. Ninguém sabe onde foi Nazaré. Existe uma suposta Nazaré agora. Magdala, de Magdala, né? Maria Magdalena, ninguém sabe onde é. O Monte Nebo, onde Moisés teria morrido, ninguém sabe onde é esse monte. Né? Existem várias teorias de onde seria o monte. Isso porque toda a Bíblia é um livro de ficção. Os teólogos, grosseiramente, eles se dividem entre ortodoxos e liberais. Grosseiramente, tá? De modo bem aglutinante, assim, resumido, eles se dividem entre ortodoxos e liberais. Aí os ortodoxos não aceitam algo que os liberais fazem, que é chamado de crítica das fontes e das formas. Que eles tentam identificar o público-alvo para o qual o livro foi escrito, o contexto histórico no qual o livro foi escrito. Os ortodoxos leem a Bíblia como verdade revelada de ponta a ponta, né, e fazem muito pouca crítica, né, na verdade, ao texto. Os dois estão errados. O teólogo liberal está errado, porque ele pressupõe que a Bíblia tem contexto histórico. Não tem contexto histórico. A Bíblia tem contexto literário. Ao invés de você ler o livro de Isaías e ficar se perguntando, para quem Isaías escreveu? Em que reinado Isaías viveu? Você tem que procurar o contexto literário. Daniel é uma bagunça, o livro de Daniel. Historicamente é impossível traçar uma cronologia do livro de Daniel. Então como que eu
interpreto, como que eu enxergo as profecias de Daniel? Daniel é um personagem literário falando num contexto não histórico, mas também literário. Então, reconhecer a Bíblia como um livro não é falar mal da Bíblia. Reconhecer a Bíblia como apenas um livro, tão somente literatura, tão somente ficção, é colocar a Bíblia no seu devido lugar e entender que a experiência espiritual não depende dela. Está acima da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, inclusive, eu vou ler aqui uma fala de Paulo. E daqui a pouco eu leio algumas contradições aqui, só para não dizer que eu deixei vocês na saudade. Uma das epístolas de Paulo. A epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Em algumas traduções diz caducidade da letra. Quer dizer, a letra caduca, envelhece. Ou seja, o próprio Paulo sabe que aquilo que ele escreveu para Romanos, ele não escreveu para mim. Aquilo que ele escreveu para os Coríntios, ele não escreveu para você. Ele sabe muito bem que aquilo que ele está escrevendo um dia não vai mais ter serventia. Nem para os romanos, nem para os coríntios, nem para os efésios. Porque a letra envelhece. A letra não acompanha o espírito. Por isso que nós lá no Templo Sofiânico, Filhos do Sol, nós seguimos a filosofia de Aleister Crowley, o iluminismo místico. Então os nossos iniciados seguem uma prática chamada prática do diário mágico. Nesse diário eles escrevem suas práticas, seus exercícios de meditação, de respiração, o acerto e o erro, o resultado ou a ausência dele, para então irmos fazendo adequações. Quer dizer, é uma busca de certeza e não fé. Nós não estamos pegando um livro dizendo, olha, este livro aqui contém toda a verdade. Porque nenhum livro tem esse poder de reter e de conter nele a verdade. E por muito tempo, bem menos tempo do que parece, como eu disse, anos 50, né, a Bíblia tem sido imposto este fardo de ser a palavra de Deus. Fardo para ela e fardo para nós. Mas vamos às contradições, né? Que vocês querem dar risada com as contradições, né? Vocês querem ver... Falei que até criança identificaria, né? Então vou provar. Até criança identifica essas contradições. Eu vou começar com uma aqui que é a minha preferida, que está no Evangelho de Lucas. E aí tem gente que fala que eu sou muito chato, que isso não é uma contradição, que é onde que eu estou vendo contradição aqui, tal. Mas você vai ver. Você me diz se é contradição ou não. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 23. Jesus está pregando na sinagoga. E aí ele diz para... Os caras não acreditam nele, né? Não acreditam em Jesus. Aí ele fala assim para eles. Versículo 23 de Lucas 4. E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Aí alguém diz, e onde está a contradição? A contradição é que Jesus não tinha ido em Cafarnaum ainda. No mesmo livro, no mesmo capítulo, alguns versículos à frente, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Então imagine só, hein? Estão pedindo para Jesus fazer o que ele fez em Cafarnaum, mas ele ainda não foi para Cafarnaum. Aí tem gente que fala, você está atrás de coisinhas, Mas se a Bíblia não é confiável nisso, se o escriba que compôs esse texto não se deu ao trabalho de ordená-los cronologicamente, como é que eu posso confiar em outra coisa que a Bíblia diga? Se ela erra nessa besteira, nessa bobagem, se ela se equivoca aqui, como é que ela pode ter a resposta para a vida eterna? Como é que ela pode ter salvação para as pessoas? É ridículo, absurdo. Mas aí você, defensor ardente das Escrituras, pode estar com muita raiva de mim e dizendo que eu estou vendo coisas, né? Então agora eu vou provar que eu não estou vendo coisas. Tem umas contradições da hora aqui. Mateus capítulo 28. Vamos contradição por contradição agora, hein?
Mateus capítulo 28, versículo... Eu vou juntar duas contradições aqui, tá? Todas relacionadas à ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Se não sabem aonde que Jesus pregou, em que hora que ele pregou, aí quando diz que ele ressuscitou dos mortos, ele fala, ressuscitou, o corpo saiu, o cara foi lá e enfiou o dedo na ferida dele. Pense nisso. Capítulo 1. Aliás, versículo 1, capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, duas Marias, foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Primeiro aqui já é coisa de filme, né? Desce um raio, empurra a pedra, o anjo senta na pedra. Só que Jesus já saiu do túmulo, né? Estranho que... Não sei porque ele empurrou a pedra se Jesus não vai sair. Ok. E duas mulheres, Maria Madalena e uma outra Maria foram ver o sepulcro. Isso eu li Mateus capítulo 28. Vamos ver Marcos? Vamos ver se existe um anjo luminoso, em forma de raio. Marcos capítulo 16, versículo 1. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé, eita, apareceu mais uma. Era Maria e outra Maria, agora é Maria, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Outro absurdo. Se já faz mais de 12 horas que ele está morto, vão ungir o corpo dele em putrefação para quê? Não faz o menor sentido. Aí diz que no caminho elas se perguntam, né? Eu estou acelerando porque a Bíblia é muito chato, né? Ainda elas se perguntam, nossa, quem vai remover a pedra para nós? Aí versículo 4. E olhando viram que já a pedra estava revolvida e ela era muito grande. Aqui o anjo de raio não aparece. E não senta na pedra. E entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Está vestido de branco, mas não brilha. Não tem cara de raio. E é um jovem, quer dizer, um adolescente, talvez até uma criança. Não sentou na pedra, sentou dentro do túmulo. Então aqui já são 3 mulheres. Não tem anjo em forma de raio. Elas não vêm ele empurrando a pedra, ele não senta na pedra. É um carinha, um molequinho dentro do túmulo. Tem contradição ou não? Quem está certo aqui no relato? Por favor, teólogos, expliquem isso aí para mim. Embromólogos. Mas não me enrolem, não vem me falar de exegética, de homilética, que isso não me interessa. Eu quero o que qualquer criança seja capaz de ver. Lucas capítulo 24, versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Elas, daqui a pouco eu digo quem. Levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então agora, a pedra já está removida. Elas não encontram o corpo e não tem o carinha sentado lá dentro. Aí elas saem. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. Pareceram 2 homens com as vestes brilhantes. Então em Mateus é um cara com cara de raio, de trovão, de relâmpago. Em Marcos é um garoto. Todos estão vestidos de branco. O teólogo vai agarrar nisso, que está vestido de branco. Daí? Em Lucas, não senta na pedra, não senta no túmulo, e são 2. E aqui, mais adiante, no versículo 27 de Lucas 24... Não, 27 não, perdão. As mulheres vão até o versículo 10. Elas vão até os discípulos para falar. Diz quem eram essas mulheres. Maria Madalena, Joana... cadê a Salomé? Para, calma. Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam. Primeiro é Maria e outra Maria. Em Marcos, Maria, Salomé e outra Maria. Aqui Maria, Joana, outra Maria e outras mulheres. Não é contradição, imagina. Deve ter uma explicação no grego, né? Nos originais. E onde será que estão escondidos os originais? Em João, capítulo 20, versículo 1.
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Quando ela vê a pedra, ela sai correndo, ela não entra no túmulo para ver o que aconteceu. Ela traz Pedro e um outro discípulo que não é mencionado. Eles só encontram as vestes de Jesus, vão embora. Maria fica lá chorando. Aí no versículo 12 diz, e viu 2 anjos. Aqui não são 2 caras, aqui não é um garotinho. Aqui são 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Como? Agora já não é o carinha sentado dentro do túmulo. Você percebeu? Todos os relatos da ressurreição são diferentes. Todos. Nenhum deles é igual ao outro. Todos são diferentes. Todos contam história diferente. São 4 evangelhos. Os 4 discordam sobre quando, onde, como, quem estava. Mas eles... Não, aí o teólogo diz, mas todos concordam sobre a ressurreição. Se eles não sabem dizer quem estava, se eles não sabem quem foi no túmulo, quem estava no túmulo, como que foi a remoção da pedra, por que eles estão certos sobre uma coisa tão incrível quanto a ressurreição de um homem que está morto? É de espantar, né? Quer ver? Eu vou ler uma outra besteira aqui. Aí você vai falar, cara, você é chato demais, mano. Você lê a Bíblia pegando essas coisas, não é possível. Não, na verdade é possível. Porque importa. É importante. A Bíblia formou a mentalidade do Ocidente. Tem um monte de homens de bem aí, liderando igrejas e manipulando pessoas com a Bíblia. É muito importante o que fazemos agora. Mateus capítulo 26. Jesus vai dizer para Pedro que Pedro vai traí-lo. Olha que legal. Mateus 26, versículo 34. Em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Jesus disse para Pedro, porque Pedro disse, não, eu morrerei com você. Aí Jesus disse para ele, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. A continuação do texto você já viu, o filme do Mel Gibson, aqueles filmes horríveis que passam na Record. Pedro nega, o galo canta, Pedro chora. Fim? Não, depende. Depende do evangelho que você lê. Marcos capítulo 14. Isso não é o fim, é o começo de uma dor de cabeça para o embromólogo. Marcos capítulo 14, versículo 30. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Aí agora o galo não canta uma vez, o galo canta 2. A culpa é do galo, né? Aí quando você vê o relato, você vê que Pedro nega, aí o galo canta. Aí Pedro nega de novo, aí Pedro nega de novo. Aí quando Pedro nega de novo, o galo canta pela 2ª vez, que Pedro se dá conta do que Jesus tinha falado. Mas Jesus só errou no canto do galo, né? Não é verdade? Isso não é para se preocupar, né? Então, se Jesus errou no canto do galo, quando Jesus falou do fim dos tempos, ele estava certo, não é? Ele falou como que o mundo ia acabar, né? Quando queria voltar, ele estava certo. Agora Lucas. Lucas capítulo 22. Versículo 34. Mas ele disse, digo-te Pedro, que não cantará o galo hoje, até que 3 vezes negues que me conhece. Agora calou a boca do galo. O galo canta uma vez, o galo canta 2 vezes, o galo não canta. E o galo não canta mesmo, porque eu sei que os embromólogos vão dizer, não, mas é a mesma coisa. Não cantará o galo ou você me negará antes que o galo cante. Quer dizer, o galo não vai cantar antes que você me negue, e vão fazer jogo de palavras. Mas esse jogo de palavras é mal intencionado, porque esses caras leem a Bíblia, eles sabem muito bem onde estão os erros, mas eles vivem dela. E dos produtinhos que eles arrancam daqui, né? Ah, vamos fazer a campanha dos 7 mergulhos de Naamã, envelope. Vamos fazer a campanha da rosa de Saron. Você leva uma rosa e deixa R$1.000. Vamos fazer a campanha das muralhas de Jericó. Colocam umas caixinhas de papelão pintada de tijolo,
Você vai lá, toca uma vuvuzela diretamente da Copa na África, derruba as pedras e deixa R$2.000 no envelope. Então é assim. Esses caras querem a Bíblia na tua cabeça, na tua casa, no teu coração, porque eles estão lucrando muito. Comprando rádio, construindo templo de Salomão, com a Bíblia. O galo não canta mesmo, é só você continuar a leitura em Lucas 22 ainda. Pedro vai negando Jesus, né? Ele nega Jesus como Jesus tinha dito. Ele está perto de Jesus, porque o texto diz que ele estava perto, e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Mas Pedro não dá atenção ao galo cantar. Ele não se percebe nada enquanto canta o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Aqui Pedro está perto, nos outros ele está fora. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Mas ele não falou em Lucas antes que o galo cante. Em Lucas ele disse: não cantará o galo. Então quer dizer, agora que o autor de Lucas está escrevendo, mas ele já não toma por referência nem o evangelho dele. Ele toma por referência um outro evangelho no qual ele está se inspirando. Porque foi isso que aconteceu com a Bíblia. Sabe quando saiu o Código da Vinci? E aí saiu milhares de livros contra o Código e a favor do Código? Todo pastor, todo católico escrevia livros a favor. Todo esotérico, todo cara místico ligado a alguma ordem dizia que já sabia de Jesus, Maria Madalena e defendeu o Código. Então os evangélicos contra, os místicos a favor. Foi o que aconteceu com os evangelhos. Jesus ficou famoso, tipo Harry Potter, né? Fez sucesso. Quem foi que pensou na história não importa, alguém pensou e começou a formar comunidades que viviam em torno desses livros, e aí um monte de gente começa a copiar esses mesmos livros. O cristianismo inicial era extremamente fragmentado, como ele é hoje, né? As igrejas não se entendem. Elas se juntam no mesmo espaço físico na hora de marchar para Jesus, mas ninguém se entende. Você ligar a TV, no sábado de manhã na Rede TV, hora após hora é uma igreja diferente. Ué, se estão todos pregando o evangelho, não precisava cada um ter um horário, né? Se juntam todos, compram uma TV e pregam todos lá. Por que você não pode deixar esse programa sair do ar? Porque nós estamos pregando o evangelho. Sai do ar, tem outro pregando o evangelho também. Mas não é sair do ar. Levar pessoas para a sua igreja, receber as ofertas delas, os dízimos delas. Foi assim que os evangelhos foram escritos, para juntar comunidades que se cercavam em torno desses evangelhos. Então Lucas, nesse momento, ele não olha nem para o evangelho dele, ele olha para Marcos ou Mateus, que ele tem à mão, foram escritos antes, e aí ele menciona não o que ele escreveu sobre o galo, ele menciona o que Mateus escreveu sobre o galo. Mas na fala dele o galo não cantaria. Tanto é que Pedro não se liga no galo. Pedro não se liga no galo, ele se liga no olhar de Jesus. O que é até estranho, né? Porque Pedro está ali negando Jesus e nos outros evangelhos ele não está. Jesus não está vendo, Pedro não está vendo Jesus, nem Jesus está vendo Pedro. Dá para confiar? Pergunto a você. Dá para confiar? Vou mostrar mais uma, tá? Para você dormir feliz com a palavra de Deus. Só que agora se você tiver com a Bíblia na mão, você vai ter que abrir a Bíblia em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Se não, você anota e vê depois. Ok? Ou confia em mim, só confia nas minhas palavras. Eu vou ler um pedacinho da genealogia de Jesus aqui. Que tem 2, né? Tem uma genealogia em Mateus e tem uma genealogia em Lucas. E elas são monstruosamente diferentes. Vou ler primeiro aqui, eu só vou ler alguns nomes da genealogia, tá? Porque ninguém merece ler genealogia. Lucas capítulo 3, o verso 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, aí algumas bíblias têm um parênteses, como se cuidava filho de José. Esse parênteses é uma glosa. Quer dizer que isso não fazia parte do texto original e foi acrescentado ao texto. Toda vez que você vê parênteses, as bíblias atuais estão tirando esses colchetes ou parênteses para você não saber o que foi acrescentado ou não foi. Mas esse como se cuidava é um acréscimo posterior, quando se desenvolve o mito
da virgindade, né, de Maria. Então vamos lá. Vou ler sem a glosa, tá? E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo filho de José, e José de Eli, ou seja, o pai de José chamava Eli. E Eli de Matate, quer dizer, o avô de Jesus, o bisavô de Jesus chamava Matate. Então veja bem, hein? Jesus, José, Eli, Matate. E Matate de Levi. Aí vamos parar, né? Eu li os versículos 23 e 24, ok? Repetindo, José, Eli, Matate, Levi. Ok? Então agora vamos para Mateus capítulo 1. Vamos ver aqui. Capítulo 1. Aí eu vou ler os versículos 16 e 15, porque aqui a genealogia está de ponta cabeça, né? Então eu vou ler do 16 para cima. E Jacó gerou a José. Viu? O pai de José já mudou de nome aqui. Agora não é mais, vamos lá, Eli. Agora ele se chama Jacó. Jacó gerou a José. Matã gerou Jacó. Olha só, o Matate, esse é parecido. Vai, Matate e Matã, tudo bem, tá parecido. Bom, não é a mesma coisa, mas tudo bem. Matã gerou a Eleazar. Matate gerou Levi. Você percebeu? Os nomes mudaram. Em Mateus é Jesus, José, Jacó, Matã, Eleazar. Os nomes mudaram todos. Só ficou de José. Nem o Matã e Matate, por mais parecido que seja, não permanece. Isso que eu não contei aqui, mas você pode contar, o versículo 17, fala das 14 gerações desde a deportação para a Babilônia até Cristo. Mas se você contar, vão ter 13. 13 gerações e não 14. Se o cara não sabe contar, como é que ele sabe me dizer que Jesus é Deus? Se a pessoa não sabe quem foi ao túmulo, quem estava no túmulo, como é que ele vai me dizer que Jesus ressuscitou dos mortos? E se eu não acreditar, se você não acreditar, você vai para o inferno. O que é o inferno? O que seria o inferno? É o poço de fogo lá que Deus criou para quem não acredita na confusa Bíblia. Não quero deixar você com a impressão equivocada, ok? Não sou ateu. Acho que o ateísmo é tão limitado quanto o teísmo. O ateísmo fala como fala também o ideólogo evangélico, o erudito evangélico. O erudito evangélico diz assim, você não tem habilidade para compreender a Bíblia. Você não tem as ferramentas embromológicas. E o ateu diz assim, minha mente sonda todos os cantos e rincões do universo e minha razão responde a todos os enigmas não respondidos. Então não sou ateu e não acho que o ateísmo seja o caminho, embora reconheço que principalmente que ateus sofrem muito preconceito. Ele é tratado até como se não fosse humano, né? Não estou metendo pau nos ateus, não. Acho que é muito difícil para uma pessoa nascida no Brasil, no mundo ocidental, acreditar em Deus. A não ser que seja muito demente, porque você é enganado o tempo todo. Você vê absurdos ligados a Deus, a divindade, a Jesus o tempo inteiro. Então é mais sadio. A opção ateísta acaba se tornando mais sadia, mas não acho que por ser mais sadia seja a opção seja concreta. Acho que ela flerta com o mesmo absolutismo de um cara que nunca, por exemplo, nunca viu um original do Novo Testamento dizer que ele é inerrante. Mesmo que ele tivesse o original nas mãos, como ele poderia dizer que ele é inerrante? Percebe o que eu estou falando sobre lógica? Ele teria que ter uma mente capaz de observar todo o acerto e erro em todas as camadas dimensionais, em todos os cantos do universo. Ele teria que ter uma compreensão absoluta de tudo aquilo que pode ser compreendido para pegar um livro e dizer este livro não contém erros. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso. E eu acho que o ateísmo esbarra no mesmo ponto. Porém, nós no Templo Sofiânico Filhos do Sol queremos que as pessoas experimentem, não acreditem. Então você pode chegar lá ateu
e pode até continuar ateu. Você vai praticar aquilo que todos nós praticamos. Você vai tentar experimentar aquilo que todos nós experimentamos e descobrir se é verdadeiro ou falso. Você pode chegar lá com dúvidas, como eu já recebi muitas pessoas com dúvidas, com incrédulas, céticas. Eu não tenho problema com ceticismo. Nós não temos problema nenhum com os questionamentos, porque eles podem ser respondidos quando o homem descobre que é dentro da mente dele que mora o verdadeiro poder divino, o verdadeiro poder de Deus. Ok? Gostaram das contradições bíblicas? Gostou? Curte nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Logo, logo eu volto falando sobre mais contradições do Novo Testamento, porque tá assim, ó. Vamos nos deliciar de contradições do Novo Testamento. Escreve para nós, novoeon52@gmail.com, ou entre em contato com o administrador do canal. Não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal, senão o diabo puxa teu pé e te leva pro inferno dos crentes, hein? Namastê, muito obrigado.